Olá, meu nobilíssimo companheiro, minha nobilíssima companheira. Eu sei que vocês acharam que eu não ia voltar, mas estou, pois, aqui novamente. Tive uma semana turbulenta, né? Muita coisa pra fazer e tal, então acabou que eu me afastei um pouco aqui, não conseguia gravar vídeo e tal. Mas, né, a gente tinha aquele assunto pendente lá, onde eu tava mostrando pra vocês um processo aí matemático que eu fiz, né? Da onde ele surgiu, né? Quais foram as intuições, da onde que veio a ideia, né? O porquê da ideia. E, né, nessa aula eu pretendo concluir mostrando de fato qual foi essa equação, né? Qual foi o processo matemático ali. Eu já apresentei qual foi o processo, né? Já te apresentei na nuance, né? A explicação física, né? A ideia do porquê que eu achei necessário, né? Formular essa equação. E agora, né? Nessa aula eu vou te mostrar de fato como foi, né? Como que eu formulei, né? Como que eu peguei aquele processo que eu mostrei na última aula e adaptei uma equação para ele. Então, meu jovem, já vai deixando o seu like aí, cara. Compartilha. São 3 aulas, né? Na primeira aula eu explico um pouco lá sobre lei de Newton, né? Aceleração e tal. Na segunda aula eu demonstro a aceleração centrípeta, explico como é que ela funciona. E na terceira aula, né, que é essa agora que eu estou fazendo, eu vou te mostrar como que eu fiz como que eu formulei a equação em si. Eu acho que esse conjunto, né, essa seleção de aulas, ela pode, de alguma maneira, te engrandecer intelectualmente, né? Fazer com que você veja como funciona a matemática e a física, né? As duas entrelaçadas, né? Você pelo menos entenda, pega a intuição, né? Extraia como funciona o processo, né? Que não é aquele negócio de ficar gravando, não sei o que, não tem nada a ver com isso, né? O negócio ele é muito mais profundo, ele é muito mais artístico do que você simplesmente ficar sentado numa cadeira fazendo conta. Então, sem mais delongas, pega aquele seu cafezinho, pega o seu pão de queijo, seu misto quente, enfim, pega alguma coisa, acomode-se e bora pra aula. Bom, então vamos lá, moçada. Essa aula daqui é um pouco mais matemática, então a gente tem que aqui, ó, pegar, né, a manha de trabalhar com um olhar mais matemático da coisa, saca? Então vamos lá. Primeiramente, existe uma coisa que a gente define, a gente cria, a gente batiza a coisa, velho. Tô falando, isso aqui não é brincadeira não. A gente tem essa liberdade de ver, né, pegar e criar ferramentas, né? Os caras não criam alicate, não criam prego, martelo. Então a gente também tem essa liberdade de criar ferramentas, né? No caso aqui, ferramentas matemáticas. Então a gente pega e define uma coisa. O que a gente definiu aqui? A gente definiu que alfa, né, que seria esse ângulo daqui, ele é o quê? Ele é a razão de L, que seria esse arco daqui, sobre o raio, né, da circunferência. O que acontece? Existem 3 tipos de equações, basicamente. Eu garanto que você já se deparou com os 3 tipos, só que sem entendê-las, né? Por que como que era o fundamento daquela equação. Mas basicamente é o seguinte: existe a equação de definição, que a gente cria uma coisa, a gente batiza ela, bicho, velocidade. O que é a velocidade? É o quanto o cara se move em função do tempo. A gente criou, a gente batizou. Isso aqui é a mesma coisa, a gente batizou essa equação, né? A gente criou ela. Tanto que você deve ter até percebido aqui, esse igual triplo, né? Ele significa uma definição, bicho. Esse alfa daqui, né, poderia ser qualquer coisa, não grave termos, entenda, extraia a informação. Isso aqui eu poderia colocar aqui um coração, né? Não faz diferença alguma. Eu sei que a informação desse coração aqui é L, né, a razão de L sobre R. Eu estou trabalhando com alfa porque eu coloquei alfa aqui. Mas vamos lá. A gente define que o alfa ele vai ser a razão do arco dividido pelo raio. Qual o arco? O arco que você estiver trabalhando, o alfa, né? Você não vai pegar aqui esse arco daqui. A intenção é você pegar o arco L que compreende o ângulo alfa, concorda? E o raio, né, é o raio da circunferência que você está trabalhando, né? Aí você vai e me fala, né? Tá, beleza. Então, quais são os outros 2 tipos de equações que existem, né? Bom, existem mais 2 tipos, que são as equações de dedução. Aqui, uma equação de dedução é essa daqui, ó. É uma equação dedutiva, né? Você demonstra ela. São equações demonstráveis, saca? Famoso teorema do Pitt, né? Seu Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é uma equação demonstrativa. Você consegue demonstrá-la, né? Você consegue fazer processos, usar princípios, usar axiomas e você demonstra essa equação daqui. Você consegue formulá-la a partir de quê? De princípios, de axiomas que já existem. Você chega a esse resultado aqui. Não é uma equação que a gente inventa. É uma equação que surge quando você vai fazendo as maracutaias matemáticas, né? A terceira, mas não menos importante, é a equação de experimentação.
Bom, essa daqui é uma equação de experimentação, tá vendo? Você já deve ter visto essa equação daí é a chamada equação de... Agora eu esqueci o nome dela. Equação de... Puta que pariu. Equação... Como é que é o nome da equação? A equação de Clapeyron, lembrei o nome da bicha aqui, ó. Essa daqui é uma equação de experimentação. Não sei se você lembra bem, mas essa equação daqui, né, essa daí não faz parte do escopo dessa aula, trabalha nessa equação daqui, mas é só para você ver o que é uma equação de experimentação. Essa equação daqui, ela surge da lei de Boyle, da lei de Charles e da lei de Gauss-Lussac, que são experimentos de termodinâmica, né? Simplesmente é o quê? Os caras ficaram lá sentados, olhando uma coisa acontecendo. E eles viram que essa coisa acontecendo sempre mantinha o mesmo padrão, né? Ela sempre acontecia do mesmo jeito. Então, a partir desse acontecimento lógico, simétrico, né? Eles iam e formavam uma equação, bicho. Esse acontecimento, né, esse experimento, esse fenômeno, ele acontece baseado nessa equação, que é uma equação de experimentos, né, uma equação experimental. Aí você trabalha um pouco e você chega nesse resultado aqui, ó, PV igual a nRT, né? Pressão, volume, número de mols, uma constante lá, que agora eu esqueci o nome, constante universal dos gases ideais, gases perfeitos. Essa aqui é a temperatura. Isso aqui é uma equação de experimentação, né? Você não demonstra ela, você vê que as coisas acontecem assim e faz uma equação matemática para o fenômeno. Então, basicamente, você vai se deparar muito aí na sua vida acadêmica, né, na sua vida matemática e física, né, vai se deparar com essas três equações. A equação que a gente define, que a gente cria, que a gente batiza, que é um exemplo desse aqui, velocidade, né, aceleração. A equação que a gente deduz, né, teorema de Pitágoras, energia cinética, energia potencial, são equações que a gente deduz. Segunda lei de Newton, né, princípio fundamental da dinâmica, né, F é igual a ma, a gente também deduz. Aceleração centrípeta, que a gente deduziu na última aula, né, as equações de experimentação, que você olha o fenômeno, vê o padrão que ele acontece e faz uma equação para ele, definição. E basicamente, né, isso daqui é o tal do radiano, que você aprende, não sei, no primeiro ano do ensino médio, né? Pensa aqui comigo. A gente trabalha muito com unidades de medida, né, nas equações. E as unidades de medida, elas dizem se aquele negócio ali faz sentido, concorda? Então, por exemplo, eu não posso pegar, né, e somar maçã com banana, né? Uma equação, para ela ser consistente, você tem que olhar vários fatores. Mas um fator primordial é se as unidades de medida estão batendo. Então, assim, você nunca vai ter numa equação a soma. Você nunca pode ter, né? Senão ela está errada. A soma de metro com massa. Não existe isso. Não tem como você somar maçã com banana, né? Quanto que é uma maçã mais uma banana? Duas frutas, né? Mas, assim, uma banana com uma banana você pode somar tranquilo, né? As unidades, né, banana, são iguais. E a mesma coisa na equação. Você nunca vai ter massa somando com metro, tempo somando com massa. Não faz sentido, né? Você sempre vai somar, por exemplo, né? Esse daqui é um exemplo da soma. Você sempre vai somar medidas, né? Unidades de medida iguais, né? Aí na multiplicação não tem esse critério, né? Mas, por exemplo, se aqui é metro, aqui não pode dar segundo, né? Vamos dar um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui eu vou te mostrar que isso daqui é adimensional. Mas vamos supor que esse alfa aqui, eu saiba que ele é metro, né? O contexto físico dele me dá um resultado em metro, né? Por exemplo, isso aqui não é metro, né? Isso aqui não é metro. O meu peso não é metro, né? É Newton. Você ia pensar que eu ia falar massa, né? Eu tô ligado. De fato, isso aqui seja uma igualdade, um lado da equação, que seria esse lado daqui, ele não pode dar segundo, ele não pode dar massa, ele tem que dar metro. Então as unidades de medida, né, têm que serem cortadas de tal forma que o resultado final seja uma unidade de medida que, né, seja coerente com a unidade que o outro lado da equação, né, afinal é uma igualdade, que o outro lado da equação ele fala. Então se aqui eu sei que tem que dar uma coisa em metros, aqui eu nunca posso ter uma unidade de medida, né, que vai cortar e tal, que dê segundos, né? As coisas elas têm que ser concisas, afinal isso aqui é uma igualdade. Metro não é igual a segundo, né? Quilograma não é igual a tempo. Não faz sentido isso, né? Como eu disse, isso daqui é adimensional. Eu estava te dando um exemplo, né? Nesse caso aqui, o processo é adimensional. Mas por que é adimensional, né? Por que é adimensional? Você chega aqui, coloca isso aqui nas unidades que a gente usa, né? O L vai ser o quê? Isso aqui é um arco, né? Isso aqui é uma medida em metros. Você pega lá a sua fita métrica, você vai medir aqui, vai te dar um resultado em metros, centímetros. No sistema internacional a gente usa o quê? Metro, né? Então você vai colocar aqui metro, concorda? Só que o raio ele é medido em quê?
O raio também é uma medida em metro, concorda? Uma medida em metro. Então, bicho, metro sobre metro vai cortar, concorda? Né? Eu tenho metro dividido para metro, né? Vai ser o quê? Vai ser 1, né? Não vai ter unidade de medida. Então, a gente chega numa informação aqui importante. O alfa, ele é adimensional, concorda? Ele não tem unidade de medida. Né? É igual o quê? Isso aqui vai dar 1. Né? Ele não tem unidade de medida, concorda? Só que tem um problema, né? As coisas ficarem sem unidade de medida, quando você está falando de porcentagem e tal, não tem problema ficar sem unidade de medida, né? Afinal é um contexto puramente matemático. Mas aqui, ficar sem unidade de medida, né? Ainda mais que a gente usa isso aqui na física, na natureza, fica meio estranho, né? Porra, alfa o quê? O quê? Não tem unidade de medida ali. Aí a gente vai, né? E para não ficar um negócio muito vago, a gente fala aqui, ó, isso aqui vai ser igual a rádio. A gente fala que vai ser igual a isso, né? A gente define, né? A gente tem essa liberdade. Isso aqui deu uma coisa sem unidade de medida. Então, nesse caso aqui, quando eu faço esse processo aqui, que gera um número sem unidade de medida, a gente vai e coloca o rádio, né? É nada mais, nada menos que uma definição. A gente fala, bicho, não dá para ficar sem unidade de medida. Então tá com o rádio aí. Os caras que deram rádio, poderia ser, sei lá, qualquer coisa, João. Tem que colocar alguma coisa para especificar. Fih, isso aqui é rádio. Isso aqui não é massa. Isso aqui não é tempo, isso aqui é rádio, certo? A gente pode extrair uma informação muito importante, né? Muito coerente. Vamos supor que esse alfa daqui, né? Eu dei uma volta completa. Se eu der uma volta completa, você concorda comigo que eu vou ter 360 graus, concorda? Então, eu vou ter que alfa vai ser igual a 360 graus. Essa equação daqui, ela tem que me dar uma informação que seja coerente com 360 graus. Porque eu vou trabalhar nela partindo do pressuposto que esse alfa aqui é uma volta completa. E voltas completas você sabe que é 360 graus. Só que tem uma outra coisa, né? Olha o arco aqui. Você concorda comigo que se eu der uma volta completa aqui, esse arco aqui, ele vai ser a circunferência completa, né? Eu peguei um alfa, né? Eu peguei esse alfa daqui, certo? Então, o meu L vai ser esse arquinho daqui. Se eu der um alfa, né, uma volta completa, o meu L vai ser a própria circunferência. E a gente já tem uma equação bem esclarecedora da circunferência, que é aquela assim, ó. C é igual a 2πr, concorda? 2πr, você conhece a equação, né? 2πr, né? R é uma constante, o raio da circunferência, eu tenho o valor, né, dela, né? A medida, o perímetro dela, certo? Só que como eu havia dito, o C vai ser igual ao L. Então eu posso jogar lá, né? Então eu vou ter que o alfa, ele vai ser o quê? 2πr sobre R. Ou seja, cortou aqui, né? Eu vou ter que alfa é igual a 2π. Ah, mas não tem unidade de medida. A gente vai estar com o rádio, né, meu filho? Aqui, lembra que eu te falei? Que nesse contexto aqui, não é que taca a rádio em tudo que não tem unidade de medida não, tá? Nesse contexto aqui, fazendo esse processo, você vai gerar um resultado sem unidade, né? E por definição, vai ser o quê? Vai ser o rádio, né? Radianos. Beleza. Ou seja, o que eu posso assumir? Eu posso assumir que 2π é igual ao quê? É igual a 360 graus. Por quê? Porque eu fiz o processo levando em consideração que o alfa tinha que me devolver um valor em 360 graus. Então, 2π ele é igual a 360 graus. Aí você pode me perguntar a seguinte coisa, né? Mas por que a gente faz isso, cara? Eu já sei trabalhar com 360 graus, conheço 45, 90 e tal. Cara, é que basicamente, né, trabalhar com isso aqui não é bom, né? No ponto de vista físico, ponto de vista matemático, trabalhar com isso aqui não é bom. A gente prefere trabalhar com isso aqui, ó. A gente tem o 2π, né? Isso aqui nem unidade de medida tem, isso aqui eu posso cortar, né? A gente só coloca para dizer que tem alguma coisa, mas isso aqui eu posso cortar. Eu vou ter isso aqui, ó. No ponto de vista matemático, trabalhar com 2π é muito melhor que trabalhar com 360 graus. Imagina, você está fazendo uma conta lá, né? Aí tem que mexer com isso. Qual que é a necessidade? Os caras foram e definiram isso aqui. Então é isso, né? A priori a gente já gastou aí um tempo, né, destrinchando uma simples equação, né? Alfa é igual a L sobre R. Garanto que você, né, extraiu muita informação, conseguiu entender muita coisa acerca do que a matemática proporciona pra gente. Mas então vamos lá para a equação propriamente dita, né? Essa que eu fico te falando toda hora, eu quero te mostrar como é que foi o processo dela. Não sei se você lembra que na última aula eu falei que a gente fazia né, na demonstração da aceleração centrípeta, a gente considerava um tempo muito pequeno
Porque o cara teria deslocado quase uma reta, né? Qualquer curva, se você pega um intervalo de tempo muito pequeno, se você pega um intervalo muito pequeno, um espaço muito pequeno, ela é quase uma reta, concorda? Então, na aceleração centrípeta, na demonstração da aceleração centrípeta, você pega um pedacinho muito pequenininho e você vai ter uma reta, né, para usar o D igual a VT, né, MRU e tal. Então eu falei, cara, eu quero fazer uma equação que me descreva esse arco daqui, eu quero saber o valor desse arco daqui, tendo a reta que liga esses dois pontos. Então, por exemplo, eu tenho um arco, né? Vamos pegar do outro lado aqui para você entender a ideia, né? Eu tenho esse arco daqui, certo? Eu tenho esse arco daqui. Eu quero saber o valor dele tendo essa reta daqui, ó. Eu quero ter uma reta que liga os dois pontos e a partir dessa reta eu quero conseguir descobrir esse valor daqui. Eu quero achar uma relação, né, entre essa reta aqui, eu quero achar uma relação entre essa reta e esse arco aqui, certo? E foi isso que eu fiz, eu comecei trabalhando e tal, matematicamente falando, nesse contexto aqui, para achar essa tal equação. Eu vou te mostrar o que eu comecei fazendo, né? É óbvio que eu demorei um pouco mais do que eu vou demorar aqui, né? Mas enfim, né? Porque agora a prática já veio. Eu peguei esse triângulo aqui, tá vendo? Tá vendo? Sabe esse símbolozinho aqui, ó? Isso aqui é só uma definição que eu fiz, né? Eu falei que esse pedação daqui, né? Esse daqui também seria e tal, né? Vai ser esse daqui. Ah, o que é esse daí? Isso daí é um T, né? E é um L e um T grego, né? Só para dar essa intuição de linha do triângulo, né? Eu sempre vou ter um triângulo e esse daqui é o linha do triângulo, certo? Então isso aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser X e tal. Para deixar mais bonitinho eu fui e coloquei esse símbolo daqui, né? Mas isso é irrelevante. Vamos tirar esse triângulo daqui, né? Vamos pegar ele, afastar ele, né? Desenhar ele lá, para a gente conseguir trabalhar sem o círculo completo, né? Trabalhar só em um caso específico. Bom, então é isso, né? Ele está aqui, né? Eu transpus ele para cá e você já pode assumir algumas conjecturas logo de cara, né? Tipo, que esse triângulo aqui ele é isósceles. Ah, por que ele é isósceles? Aqui. Porque duas medidas dele têm valores iguais, R e R, né? Então, eu posso assumir uma coisa. Ah, o que tu pode assumir aí, meu filho? Eu posso assumir que esse ângulo daqui, que eu vou chamar de θ, né? Eu posso chamar de qualquer coisa, mas eu quero chamar de θ. Então é isso. Eu posso assumir que esse θ daqui, que esse ângulo daqui, θ, é igual a esse daqui, né? Tanto que eu coloquei a mesma nomenclatura, né? Porque é um triângulo isósceles, né? Então, automaticamente, esse ângulo aqui tem que ser igual àquele, né? São alguns princípios, né, que você extrai da matemática, né, da geometria plana euclidiana. Eu quero achar uma equação que me dê a relação entre a reta e o arco, certo? Então, o que eu posso começar fazendo aqui? Eu vou dividir esse triângulo aqui, ó. Ah, mas por que tu vai fazer isso, meu filho? Calma, relaxa, você está muito afobado, né? Eu dividi esse triângulo aqui, né? Peguei e cortei ele no meio, certinho no meio. Como ele é um triângulo isósceles, esse lado aqui é o mesmo que esse daqui, né? Eu cortei aqui, você pode até ver, né? Aqui vai ter um ângulo reto, aqui vai ter o θ, aqui vai ter o alfa sobre 2, né? Aqui alfa sobre 2, enfim. Eu dividi ele para poder usar as nossas lindas propriedades da trigonometria, né? Seno, cosseno e tangente. Eu poderia, né, não dividi-lo e usar a lei dos cossenos, sabe? Só que fica um processo um pouco mais longo, né? Então eu fui e dividi, né? Eu procurei o método mais rápido de demonstrar a equação. Então esse é um dos métodos mais rápidos, né? Você divide o triângulo no meio e aqui eu vou ter um H, né? Vou chamar esse aqui de H, que é a altura. Você divide no meio e trabalha ali. Então aqui eu dividi esse triângulo no meio. Aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse termo sobre 2, né? O valor dele, a metade do valor dele, concorda? E aqui eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter o alfa sobre 2, né? Então aqui, ó, e eu vou tacar um seno de alfa sobre 2 nesse triângulo daqui, que aí eu já incluo o termo que eu quero, sacou? Então aqui, vem comigo. Seno de alfa sobre 2, ele é igual ao quê? Definição de seno. Definição, olha só a nuance. Uma equação de definição. Qual que é a definição do seno? Cateto oposto, que é o quê? É esse termo aqui, concorda? Sobre o quê? Sobre lá hipotenusa. Aqui, a famosa, ela mesma, a própria, o R. Ângulo reto, oposto ao ângulo reto, lá hipotenusa. Certo? Essa daqui é a equação. Se eu te falar que está pronto, você acredita em mim? Porque está pronto, cara. Agora é só substituição de termos. Pega esse R daqui e passa ele multiplicando, né? Passa ele multiplicando, você sabe que isso não existe, né? Você vai multiplicar R dos dois lados. Mas multiplica aqui R
e multiplico aqui R. Ah, mas você pode fazer isso? Quando eu adiciono iguais a iguais, eu mantenho lá a igualdade. Se o Euclides já te falou isso, você não me escuta, meu filho. Aqui, ó, eu não fiz nada, eu só passei ele multiplicando, né? Então eu vou ter que R vezes seno de alfa sobre 2 é igual a esse termo daqui, concorda? Já vou pegar e passar esse 2 aqui multiplicando, né? Vou multiplicar 2 dos dois lados, né? Multiplico aqui 2 dos dois lados. Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui esse termo aqui, que é o termo que eu quero, né? Ele é igual a 2R seno de alfa sobre 2. Rapaz, você lembra o que o R é? Né? Você lembra qual que é a equação que me dá o valor do R? Aquela nossa definiçãozinha, concorda? Aqui, olha só. L sobre R. Isolar o R, né? Eu quero isolar o R. Então divide aqui, ó, o alfa dos dois lados, né? Aqui morre, eu vou ter que R é igual a L sobre alfa. Certo? Joga esse bichão aqui, ó. Aqui eu tenho R, só que R é igual a L sobre alfa. Então aqui, ó, eu vou ter que o meu termo é 2 vezes o L sobre alfa seno de alfa sobre 2. Concorda? E pronto aqui, ó. Chegamos no nosso resultado. Agora eu tenho, de fato, uma equação que me dá o termo que une os dois pontos, né? A reta que une o arco. Eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui. Eu tenho o valor dessa reta a partir do quê? Do L. Ou ao contrário, né? Eu posso aqui isolar o L, né? Fazer as maracutaia, deixar o L em evidência e descobrir o valor desse arco aqui, tendo o ângulo e o valor do meu, dessa minha nomenclatura aqui, linha triângulo, né? Então você pode olhar e falar assim, pô, cara, é simples, né? Porque não é difícil. Eu só fiz aqui uma análise geométrica, né? Umas definições, as maracutais aqui, e cheguei no resultado. Concorda? Com essa equação daqui, né? Com essa propriedade de achar o arco tendo esse daqui, eu consegui usá-la em vários contextos físicos. Por exemplo, o MCU, né? O MCU é o movimento circular uniforme. Eu usei essa equaçãozinha daí lá no MCU. Por quê? Porque o cara está descrevendo arcos, né? Está descrevendo arcos, então eu pude utilizá-lo. E pronto, né? A gente tem uma equaçãozinha de quê? De demonstração, concorda? Então depois você tente demonstrá-la sozinho, né? Você pega lá, pega o círculo, desenha lá um ângulozinho e tal, o arco, e tenta demonstrar ela, né? Tenta usando esse jeito aqui que eu te mostrei, depois tenta usando um outro método, né? Vai quebrando a cabeça, matemática é isso, matemática é pensar. Eu fiz essa análise aqui, você poderia fazer diversas outras análises, né? Você poderia pensar de qualquer outro jeito. Eu quero te mostrar que matemática não é você ficar fazendo conta e ficar fazendo, né, um monte de exercício e tal. Você tem que, pegar a manha de brincar com as coisas, né? De ficar íntimo da parada. Espero que você tenha gostado da aula, né? Espero que você tenha pegado essa prática aí, né? Essa manha de, olhar as coisas e falar, vou fazer uma equação para isso. Pegar os fundamentos que já existem, vou tentar brincar aqui com a matemática. Vamos mais, galera. Se você gostou da aula, né? Se você achou que de fato te engrandeceu, deixa um like aí, deixa nos comentários algumas sugestões, né? O que você gostou, o que você deixou de gostar. Então vamos ao final de mais uma aula. É isso aí, galera. Fiquem ligados nos próximos vídeos. É nóis!